Oi, gente, meu nome é Mariana, sou opera aqui nos Estados Unidos e, como todo mês, chegou hoje o meu dia que eu completo 6 meses aqui, então vou contar como foi o meu 6º mês. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre família e amigos. Aqui na minha família continua tudo bem, tá tudo certo, minhas crianças estão crescendo, né? Depois de 6 meses, tipo assim, acho que a maior diferença que eu vejo é na que a gente tem uma que fez 9 meses, 2 anos e meio, 4 anos, 6 anos e 8 anos. Então acho que a maior diferença mesmo a maior diferença a gente consegue ver nos 2 mais novos, que é o de 2 anos, que agora consegue falar, mas assim, ele não consegue falar tudo, mas ele já consegue falar frases e fica repetindo as coisas 300 vezes, o que tira a gente do sério, mas é muito fofo. E a bebê de 9 meses, que fez 9 meses agora, ela já consegue ficar em pé, segurando em alguma coisa, então logo ela já vai estar começando a caminhar. Amigos. Esse mês mês passado, na verdade, eu fiz novos amigos, porque tem a reunião, né, mensal, de au pair e tudo mais, e mês passado a gente foi pra uma cafeteria, e aí tem meninas novas aqui em DC, ou pertinho, tipo na Virgínia, então a gente ficou com a mesma LCC, que é a coordenadora local, então tem agora mais 2 japonesas e uma da África do Sul. E aí o bom é que, tipo, você sai com elas, você tem que falar inglês, né? Porque as minhas amigas mais próximas, assim, são brasileiras, então quando eu saía com elas era só falando português. Aí agora fica chato, né? Sair com brasileiro e com quem não é brasileiro falar português. Então, você tem que falar inglês pra pessoa não achar que você tá falando mal dela também, sei lá, falando alguma coisa, algum segredo. Então você sempre tem que falar inglês e isso é bom pra praticar, né? É pra isso que a gente tá aqui, mas às vezes a gente só quer correr do inglês. Outra coisa, minha rotina continua a mesma coisa, acho que eu já falei isso, né? Então, bora pro próximo. O próximo é saudade. Gente, eu não tive ainda aquele momento de homesick, porque assim, eu li muito, não sobre isso, porque eu aí tô pesquisando sobre isso, achei que iria acontecer, mas porque no programa você tem que fazer um curso antes de entrar, e esse curso falava sobre isso, que nos primeiros 3 meses, depois dos 3 meses a gente começa a se sentir mais em casa, ou que depois dos 3 meses você começa a ficar muito triste, com saudade. Eu estou com saudade, mas tipo, eu não tô com aquilo de, nossa, gente, não posso trabalhar hoje porque estou mal. Saudadinha, saudade normal. Só não gosto de ficar em casa no final de semana. Se eu ficar em casa no final de semana, eu fico triste, parece que eu não tô vivendo a vida. Aí todo final de semana eu tento sair um pouquinho. E aí, a gente já pode falar sobre isso, que é passeios. Vamos falar sobre passeios. Eu anotei aqui também, senão a mente não é tão boa assim, não. Eu fui para um jogo de futebol. E assim, eu fui para jogo de futebol e de beisebol. Nossa, sério? Passando um helicóptero logo agora? Enfim. Eu fui pro jogo de beisebol e o jogo de futebol. O de futebol que foi esse mês. O de beisebol eu já tinha falado com vocês antes. O de beisebol deu 6-1. Foi uma humilhação, né? Nossa, vamos Washington. E esse mês aí eu decidi ir no futebol, né? Nunca tinha ido jogo de futebol, nem no Brasil. Vamos pro jogo de futebol, vai ser incrível. E foi realmente incrível. Mas deu 7-1. Tipo Alemanha e Brasil, sabe? Tipo isso, Alemanha e Brasil. É o que deu. 7-1. Aí minha amiga até foi esses dias no beisebol e disse que foi horrível também. Tipo, deu uns 13 no de beisebol. Washington, tipo, tá muito ruim. Mas enfim, o jogo foi legal. E acontece. Ou a gente é muito frio. Outra, teve a reunião com a PC, que a gente foi pra Georgetown, que é uma cidade, um bairro daqui de DC, bem fofinho. A gente foi pra uma cafeteria, depois dessa cafeteria de cupcake, a gente foi em um museu, a gente conheceu o museu, depois que a gente conheceu o museu, a gente foi pra outra cafeteria, que se chama Tati. E assim, aqui em DC tem vários dessa cafeteria, é muito gostosa, então, que aí provavelmente deve ter nos Estados Unidos, quem quiser ir, ó, uma indicação já de uma cafeteria da horinha é a Tati. Aula. Eu comecei minha aula. Comecei minha aula no final do mês passado de inglês e tá sendo muito legal, só que assim, eu tô no nível intermediário, assim, de inglês, sabe? E tem mais 3 pessoas, só que elas não falam inglês
são, tipo, elas vivem aqui há muito tempo. Tem uma que tá aqui há, tipo, 4 anos, outra tá 5, outra tá há 20 anos. Só que só fala espanhol. Porque aquilo, você vive com aquela turminha, e acaba que não aprende. Elas estão tentando aprender agora. E aí, tipo, sempre quando tem alguém em espanhol, eu me sinto mais confortável falando inglês, sabe? Do que ficar chutando espanhol. Mas se quiser que eu chuto também espanhol. O brasileiro parece que entende. Eles falam espanhol, eles não entendem nada do que a gente fala. Às vezes eu fico, que saco. Enfim, tô fazendo esse curso, espero melhorar. E a professora sempre tenta fazer os 4, tipo, as 4 coisas, competências, né? Que você precisa fazer pra aprender a língua, que é ler, escrever, falar e ouvir. Ela tem que tentar fazer todas, então espero melhorar, realmente, espero melhorar. Fui pro boliche, glória a Deus. Fui pro boliche pela primeira vez. É porque assim, gente, eu achava que você precisava de mó turmona pra ir. Sei lá, você precisa de umas 5, 6, 8 pessoas pra ir, pra ser legal. Só que aí, tipo, eu fui agora a primeira vez. Eu e mais 3 meninas e percebi que, tipo, é o máximo, 4 pessoas. Porque senão demora muito tempo pra chegar a sua vez. Aí, tipo, começa a ficar chato, sabe? Então, tipo, no máximo 4 pessoas pro boliche já tá ótimo. E foi muito legal. Tipo, tive que aprender a pegar o jeito. Fiz um strike em 200 rodadas, mas valeu. E assim, aqui nem é caro, sabe? Então é uma coisinha que dá sempre pra você fazer, se você quiser. Fui no Museu Natural de novo. National Museum, alguma coisa assim. Que foi Uma Noite no Museu. Eu fui de novo. Porque uma amiga minha, a que chegou, né, da África do Sul, ela não tinha ido ainda. Eu falei, é de graça, ela não foi ainda, então bora. Aí eu fui de novo. E aí vi um monte de coisa que eu não tinha visto ainda. Então foi perfeito. Porque quando eu fui, eu tinha ido num tour com umas meninas que tinham vindo aqui pra DC, amigas da minha vizinha. E aí, tipo, a gente foi pra tantos museus que acabou que não deu pra ver. Aí no National tinha outros andares e eu não tinha visto, eu tinha visto o primeiro andar. 4 de julho. Oh, Cláudia, 4 de julho. E já tava tão empolgada pra esse 4 de julho. Que é tipo, até antes de eu vir pra cá, eu já tava falando com a minha roça que eu queria ir pro 4 de julho. Aí no 4 de julho, como as crianças não tinham acampamento, eu tive que trabalhar. Mas aí eu trabalhei até as 5, das 7h30 às 5. E aí a gente foi pra a babá, que são 5 crianças, né? Então precisa ter babá. A babá, ela mora, tipo, em prédio e tal, aí tem piscina do condomínio, a gente foi pra piscina, então a gente passou o dia na piscina, viemos pra casa, as crianças dormiram, foi bem tranquilo. Aí depois eu fui ver os fogos, gente, eu chorei de emoção. Tipo, não é porque são fogos, mas é porque, tipo, eu sempre quis ver os fogos, especificamente os fogos de 4 de julho. E ver os fogos de 4 de julho em DC, tem coisa melhor na capital do que assistir os fogos. E assim, foi melhor do que imaginava, porque tem música. Tem música, e são muitos fogos. Assim, pode estar falando, no Brasil a gente tem muitos fogos. A gente tem a praia, mas eu nunca passei no Natal, mas eu não vou em praia. Nunca passei, é muita gente, eu nunca fui. E aí aqui, né, foi por causa de julho, tinha um monte de gente também. Mas assim, eu acho mais seguro, sei lá. Mas a gente nunca tinha planejado ir pra praia nessas épocas, assim, pra ver fogos. E aí tive a oportunidade de ver tantos fogos. Foi lindo. Então, aí sexta-feira eu fui pro Six Flags. Aí, que Six Flags? Fui pro 4 de julho, que foi perto do... Eu fiquei... Tem vários lugares na cidade, tipo, basicamente teve fogos sexta, sábado e domingo. E aí tem mais fogos, claro, que é no dia 4 de julho. E eu escolhi ir pro Memorial. Lincoln Memorial, aí você vê o monumento. Tenta colocar alguma foto aqui pra vocês verem. Tem um monumento, assim, top. E aí, sábado, eu fui pra célula brasileira, essas coisas, com a igreja aqui, que não é uma igreja, mas eles são brasileiros, aí é meio longe pra eu ir, por isso que às vezes eu não vou sempre. Tem uma igreja aqui americana mesmo, mas sempre quando, tipo, dá, eu gosto de ir na igreja brasileira. E aí ontem foi domingo, eu fui no Six Flags de novo. Porque quando eu fui no Six Flags, o Six Flags tá fechando, né? Triste. E é em Maryland, no estado vizinho, então, tipo, demora... Quando eu fui, tava na primavera. Então tinha muitos brinquedos que não estavam funcionando, que eram brinquedos de água. Então ontem a gente decidiu ir nos brinquedos de água, né?
E alguns que também não estavam funcionando, que eles vão intercalando. Então, mas depois do almoço a gente já tava assim, sabe, super cansado. Depois de um final de semana corrido, agitado, não paramos em casa e aí deu uma cansada. Mas assim, o Ciclo Cegos foi muito legal. Muito, muito, muito mesmo. Vai fechar dia 2 de novembro. Mas espero, né, que dê pra ir lá de novo alguma vez. Eu vou ter férias. Férias em setembro. E em outubro também. Então espero ter muita coisa legal pra postar aqui. E pra contar também. Então, é isso aí. Esse foi o meu resumo dos meus 6 meses aqui nos Estados Unidos. Já metade de um ano, passou super rápido. Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se tiver alguma dúvida de qualquer coisa do intercâmbio, deixa aqui nos comentários e tchau!